Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre política, sobre cenário de corrupção que o Brasil enfrentou, enfim. O meu convidado dispensa apresentações. Sérgio Moro, eu vou ler um pouquinho aqui da história dele, é o político agora, né? Político filiado à União Brasil, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, agora sim, chancelado. Foi ministro da Justiça, para quem não lembra, no governo Bolsonaro e atuou como juiz em primeira instância na Operação Lava Jato, o que garantiu aí essa grande visibilidade. Tudo bem, ministro? Vou chamar de ministro, tá? Seja bem-vindo. Tudo bem, Helena. Pode me chamar como preferir, pode chamar de Moro, só o Sérgio. Esses títulos para mim não importam não, sabe? Eu até falo brincando que o pessoal às vezes me apresenta assim, ex-juiz, ex-ministro, pré-candidato. Eu, não sou nada, né? Então até Moro eu prefiro até. Então tá bom. Moro, vamos falar dessa candidatura ao Senado. Como é que tá a expectativa de concorrer ao Senado no Paraná? Teve essa reviravolta, essa questão aí de São Paulo primeiro. Há rumores de uma tentativa de impugnação de candidatura. Como é que você está em relação a essa candidatura? Olha, eu sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná. De fato, houve algumas... Primeiro teve a pré-candidatura presidencial, que eu gostaria ali, tentei contribuir para o país para romper essa polarização. Infelizmente não foi possível, eu tive que fazer uma readequação de rota. Mas o ponto importante hoje, sou pré-candidato ao Senado do Paraná, estou feliz com isso, com essa possibilidade. E a ideia é levar as bandeiras que fazem parte do meu DNA, né? Combate à corrupção, integridade na política, segurança pública, aliar com aquelas pautas que também são importantes para as pessoas, educação, saúde, emprego e renda, e levar tudo isso lá para Brasília. Não tenho nenhum receio de impugnação. Agora, tem muita gente que não me quer em Brasília. Eu ouvi essa frase sua em uma outra entrevista e eu ia te perguntar sobre isso. O que acontece? Você vai enfrentar uma grande resistência. De um lado, bolsonaristas, do outro, petistas. É por isso que a gente precisa estar lá mesmo. A gente precisa ter gente independente, precisa ter senadores independentes, que tenham voz, que tenham também uma postura de não baixar a cabeça e que saibam distinguir, olha, se o projeto é bom, você pode, né, votar a favor. O projeto é ruim, você tem que ter a coragem e a ousadia de dizer não. Além de você ter sua própria iniciativa e usar o poder que tem um senador, não é só para ficar redigindo o projeto de lei e votando. Você tem que usar o poder, a influência política em favor das pessoas. Não estou preocupado com impugnação, pode ser que tenha, tá? Porque tem esse pessoal que ganha no tapetão e tem medo de enfrentar nas urnas. Mas a gente está tranquilo em relação a isso. O projeto no Paraná, eu tenho a minha esposa, né, a Rosângela Moro, que é pré-candidata a deputada federal aqui por São Paulo. Então ela vai representar a Lava Jato e os valores da Lava Jato aqui no estado de São Paulo, em meu lugar. E eu sigo pelo Paraná. Pelo Paraná, no Senado, que tem ali do lado mais concorrente, o Álvaro Dias, senador, que posso falar que é teu padrinho político? Não, que era seu padrinho político? Nunca foi. Nunca foi, que a gente tinha essa impressão. Veja, de eu fora, tenho uma assim. boa relação com ele, tá? Mas a minha carreira pública foi feita na Justiça e depois foi feita no Ministério da Justiça, que não tem nenhuma relação com o Álvaro Dias. Eu concordaria em chamá-lo de padrinho se, por exemplo, ele fosse governador e eu tivesse sido secretário dele, ou de alguma forma tivesse uma associação na minha carreira próxima a ele. Mas nunca teve, minha carreira é independente. Eu acho que eu construí ali com meus méritos e com o apoio da sociedade brasileira. Se teve algum padrinho nisso, foi a sociedade brasileira. Mas tem uma relação de respeito em relação a ele. Não sei se vai confirmar ou não a candidatura dele. A gente tem ouvido coisas diferentes. Se acontecer, a disputa vai ser no alto nível. O que eu queria saber é, o que aconteceu no meio do caminho para que a tua candidatura à presidência não prosperasse? Que agora você está pelo Senado, no Paraná, está muito bem recebido, inclusive, pela população. E a presidência, o que aconteceu nesse meio do caminho para que você não fosse realmente a terceira via entre Lula e Bolsonaro? Lilian, eu estava no exterior, no setor privado, trabalhando, estava tranquilo. Mas você sente aquele chamado à vida pública, como se tivesse aquele grilo falante, né, no ombro. Mas antes que o pessoal diga que eu estou tendo alucinação, é uma metáfora, tá? É bom explicar às vezes, viu? Que senão... A minha consciência, olha, tua missão não acabou, tua missão não acabou. E muita gente dizia que eu seria um nome que poderia romper a polarização.
Se você tem uma chance de ser esse nome, e eu acho que a polarização é ruim para o país, eu me senti no dever de tentar. E coloquei o meu nome. Mas chegou um momento, no partido onde eu estava, a gente percebeu que a estrutura é insuficiente. A gente esperava aliança, mas alianças não houve, não aconteceram. Mas não aconteceu não só comigo. Outros também ficaram sozinhos. O Dória, por exemplo, o PSDB ficou sozinho. A Tebet hoje está com o PMDB e a gente não sabe se vai ter apoio de outro partido. Então não teve essa aglutinação na terceira via. E aí o Podemos também a gente sentiu que começou a faltar apoio lá dentro e eu tive que readequar a minha rota. E aí fui com essa opção hoje, né, de pré-candidato ao Senado pelo Paraná. A gente fala pré-candidato porque ainda vão ter as convenções, mas está escrito na pedra, tá? Então vai ser isso mesmo. E agora, diante de Lula e Bolsonaro concorrendo à presidência, a gente tem um terceiro lugar, alguém da terceira via, que é o Ciro Gomes, depois a Tebet. Como é que você observa esse movimento eleitoral daqui para outubro? Porque, por enquanto, a situação está bastante caótica, até em termos de educação mesmo. A gente vê um comportamento bastante raivoso, polarizado. Qual é a tua visão sobre essas eleições? Isso é engraçado, são as primeiras eleições que a gente não vê proposta. Qual que é a proposta do Lula? Qual que é a proposta do Bolsonaro? Ninguém sabe. Até o Lula deu uma entrevista e falou, certa feita, que para discutir economia era depois das eleições, que é um disparate, né, completo. Então a gente tem que ter proposta. Agora, o que eu também falo é o seguinte, viu, Lilian? As pessoas têm que prestar atenção em outros cargos. Quem vai votar para o Senado, quem vai votar para o deputado, quem vai votar para a Assembleia Legislativa, quem vai votar para o governo do Estado. Porque talvez o espaço que nós tenhamos de melhorar o Brasil nos próximos 4 anos não venha da presidência. Eu tenho certeza, infelizmente, que se for Lula ou Bolsonaro, vai ser muito difícil vir alguma coisa da presidência. Então, quem sabe a gente tem que olhar para o Congresso, para a Assembleia, para o governo do Estado, para ter um espaço ali de mudança para melhor. E as pessoas em eleições, isso é natural, né? Eu também fui eleitor a minha vida toda, a gente sabe que as pessoas pensam na presidência, né? Quem vai votar para presidente. Tem que prestar atenção pelas peculiaridades esse ano para os outros cargos. O que te motivou aí, como juiz da Lava Jato? Você estava a um posto assim de herói nacional. Você, né, trabalhou aí arduamente contra a corrupção. O ex-presidente Lula foi preso. O que te fez passar para o lado político no Ministério da Justiça? Como é que você vê a sua avaliação no Ministério da Justiça? Eu sei que teve uma luta aí bem combatida em relação à criminalidade, às facções criminosas. Sim. Você mudou muita coisa, mas como é que você avalia a tua passagem pelo Ministério da Justiça? Olha, quando eu fui para o Ministério da Justiça, eu não me vi como um político. Não fiz política partidária, tanto que eu era considerado um quadro técnico. E, como você disse, a gente foi firme contra o crime organizado e em políticas de redução da criminalidade violenta. A gente criou programas como Vigia nas Fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que estava abandonada, a gente revitalizou, começou a elucidar vários crimes. É a prova do DNA, que o Brasil tinha abandonado, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, o que você faz para investigar um crime? Você vai verificar no local do crime se tem resíduo de material biológico, tira o DNA, coloca num banco de dados e você cruza também com o banco de dados da população carcerária. Você tira o DNA. Antes que o pessoal ache que a gente está matando alguém, né? Não precisa tirar o coração do preso, não é uma peça de Shakespeare. Né? Você não precisa tirar uma libra de carne. Na verdade, só passa um cotonete na boca e tira o perfil do DNA. Então a gente fez uma série de políticas importantes. Contribuíram, na minha opinião, decisivamente para que a gente tivesse uma queda do número de crimes em 2019, assassinatos que eram 22%, são dados do IPEA, nunca tinha havido uma queda nesse percentual. Além de ter contribuído para isso, essa postura de você ir para cima, por exemplo, do crime organizado. A gente foi para cima das lideranças do PCC, a gente atendeu aquelas emergências dos ataques criminosos no Ceará, no que teve rebelião em presídio também a gente foi para cima. Então isso gerou uma nova, vamos dizer assim, nova regra na casa. Não, e vocês mudaram o crime não manda. A questão da visita que o detento recebia quando era líder de facção criminosa
podia combinar tudo, ditar as regras e estava solto de novo. Vocês colocaram um monitoramento nisso, né? Foi exatamente isso que a gente fez. Quando a gente transferiu as lideranças do PCC, que é a maior organização criminosa do país, eles pisaram o pé no presídio federal, a gente colocou, olha, não tem mais visita que não seja separada por vidro, por telefone e monitorada. Né? Então acabou o celular, acabou fuga, acabou visita íntima, acabou para quem está em presídio de segurança máxima. E isso fez uma grande diferença, porque você incapacitou aquelas lideranças de continuar comandando o crime de dentro da cadeia. Que continuava dando as ordens com o celular, falando aí com seus comparsas. Agora, no que era importante para mim, que era a consolidação do combate à corrupção, que eu dependia de apoio do presidente, eu de fato não tive e acabei deixando o governo. Foi simples assim o motivo. E eu fui pro governo porque a gente via que ia ter uma reação política à Lava Jato. Isso estava no horizonte. A gente já via aquelas nuvens. E eu pensei que indo para lá eu ia conseguir impedir essa reação. Mas ela foi muito forte e eu também não tive apoio do presidente. Agora, o mais importante, Lilian, que eu acho, eu não sou daquelas pessoas que vai ficar no muro de lamentações. Vou ficar me lamuriando agora disso. Não. Vamos pegar essas bandeiras, vamos levar para Brasília novamente. Alguém tem que falar a verdade e alguém tem que pôr o dedo na ferida. Do olho do Brasil, olha, precisamos sim combater a impunidade, precisamos sim combater a corrupção, porque educação, saúde, emprego, renda são importantes, sim, a gente precisa ter políticas adequadas nessa área, mas se a gente não tem integridade na política, a gente não chega a lugar nenhum. Mas a gente tem aí um cenário, por exemplo, me veio à mente o Eduardo Cunha, que agora está solto e elegível. Sim. O ex-presidente Lula, que foi preso, teve toda a operação Lava Jato, Triplex e tal, está solto e elegível. Minha primeira pergunta, o Lula é inocente ou, na tua visão, quais foram os erros teus do Ministério Público, enfim, de que instâncias erraram para que Lula estivesse solto, se ele não é inocente ou ele é inocente? Não, ninguém declarou que ele é inocente. Erro houve sim da segunda turma do Supremo. Respeitosamente, sou uma pessoa que respeita instituições, a segunda turma do Supremo, que anulou as condenações, cometeu um baita erro judiciário. Mandou uma mensagem errada para a sociedade, o crime compensa. Eu acho praticamente uma tragédia moral você ter o Lula candidato e com possibilidade até de ganhar. Espero que não aconteça. Tá? Mas o que a gente sabe? Todos aqueles escândalos de corrupção da Petrobras foram reais. A Petrobras, ela declarou oficialmente que recuperou 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Foi uma nota da Petrobras hoje sob o governo Bolsonaro, né? Que não tem uma grande simpatia em relação à minha pessoa. Então, os fatos existiram. O Lula foi condenado por mim, mas minha sentença foi mantida pelo tribunal em Porto Alegre. Foi mantida pelo STJ em Brasília. 3 anos depois, o Supremo vê lá, parte do Supremo enxerga uma perseguição que nunca houve. Né? Com todo respeito, essa história da carochinha. Infelizmente, o que a gente está vendo é essa volta da impunidade, né? Prevaleceu historicamente no Brasil, a gente quebrou isso na Lava Jato e a gente precisa retomar essa luta. Né? Entretanto, o Lula hoje é um símbolo de impunidade. Até lamentavelmente. Que ponto você acredita que a tua ida para o Ministério da Justiça tenha contribuído para essa visão de parcialidade como juiz? Lilian, vamos colocar assim a culpa em quem tem a culpa. Quem tem a culpa por aliviar em relação ao combate à corrupção é quem aprovou a lei relaxando o combate, o chefe do Poder Executivo que relaxou o combate à corrupção e juízes, né, de instâncias, inclusive do Supremo, que, por exemplo, anulam condenações criminais. Não tem essa, na minha opinião, buscar, o culpado é o Deltan, lá, por causa do PowerPoint dele. Ridículo o argumento. Eu não ia perguntar isso, mas eu ia perguntar sim, em relação a... Não estou falando de você, estou falando em geral, me entendeu? veio à mente essa questão em relação à mediatização, à espetacularização de um caso. E, de repente, gera muita atração da sociedade, do judiciário, de políticos, enfim. A gente tem a tradição no Brasil de impunidade. Tá? Então, o que o pessoal mais gosta de fazer é varrer sujeira para debaixo do tapete.
se você não coloca um holofote de luz nesses casos de grande corrupção, você não vai a lugar nenhum. Você pode ter certeza, Lava Jato não seria nada se a gente, desde o primeiro minuto, não tivesse sido absolutamente transparente. Se a gente não tivesse feito essa luz, os casos não tinham andado. Então, assim, a questão da Lava Jato, o pessoal fala, os excessos, você foi culpado porque você foi para o Ministério da Justiça. Não. Culpado por Lula estar solto é quem anulou a condenação do Lula. Quem decretou a condenação e quem decretou a prisão, não tem culpa nenhuma em relação a isso. Vamos colocar a culpa no lugar certo, antes de que a gente inverta esses valores. Porque exatamente quem é o responsável por ele estar solto, muitas vezes quer inverter esse jogo, entendeu? Quer criminalizar, não, quem mas é o culpado é o juiz. A alguém. O culpado é quem está decretando impunidade dos criminosos. O Eduardo Cunha, qual que é a explicação para ele estar solto? Essa é a minha segunda pergunta em relação a Eduardo Cunha. Então, é uma tragédia moral aqui para o estado de São Paulo ele ser candidato. Tá? E aí me perdoe, se quem for votar nele, né, tem que procurar um psiquiatra. Mas, vamos colocar assim de maneira clara, ele estava sendo processado pelo Supremo. Perdeu o mandato de presidente da Câmara. O Supremo pegou o processo dele e mandou para Curitiba, onde eu, a pedido do Ministério Público, decretei a prisão. Proferi a sentença de condenação. $1.500.000, acusação de suborno recebido de uma conta na Suíça, proveniente de um contrato da Petrobras. Tá? 4 anos depois, o Supremo passa a entender que aqueles casos deveriam ter sido julgados não pela Justiça Federal, mas pela Justiça Eleitoral. Muda a jurisprudência. Quem é culpado? É o Sérgio Moro, que proferiu a sentença de um processo que ele recebeu do Supremo, ou é o Supremo que mudou o posicionamento? Então, assim, vamos colocar de forma clara quem são os culpados nessa história pelo arrefecimento do combate à corrupção. Então, eu não aceito nenhuma responsabilidade, né, em relação a isso, sabe? Eu, na verdade, fiz a minha parte, assumi, inclusive, vários riscos fazendo esse trabalho. Claro, nenhum trabalho é perfeito, a gente aceita a crítica, mas os culpados pela impunidade são outros, não o pessoal que cumpriu o dever deles. E aí tem uma última pergunta sobre esse assunto. O senhor acredita que se o governo que o senhor estava investigando naquela época fosse o atual governo, as investigações teriam andado do jeito que andaram? Porque chegaram até o ex-presidente Lula no PT, quando o PT era governo. O senhor acredita que hoje uma Polícia Federal, um Ministério da Justiça teriam essa autonomia? A Polícia Federal perdeu bastante da autonomia, foi o motivo que eu deixei o Ministério da Justiça, coloquei isso de maneira muito clara que eu não aceitava aquela interferência, e hoje eu acho difícil você não está vendo ninguém ser preso, né, por corrupção no Brasil. Agora, vamos também dizer o seguinte, que no nível de corrupção que o governo do PT chegou, hors concurso, né, foi algo assim incrível, mensalão, petrolão, aquela corrupção sistematizada. Eu utilizo a expressão sistema de corrupção, tá? E precisa ter autonomia das instituições. A gente conseguiu naquele momento, principalmente porque a gente abriu informações sobre os casos, jogou o holofote, a gente impediu qualquer movimento de obstrução. Também não vou dizer o seguinte, se a gente não tivesse feito isso, provavelmente a gente teria sido obstruídas as investigações. Então não dá para dizer que o governo anterior era bonzinho e o atual não deixa fazer investigações. Eu acho que a constatação objetiva é que nós retrocedemos em relação ao combate à corrupção. Mas isso não absolve também o governo anterior, que esteve, né, sob a sua regra, todos aqueles escândalos de corrupção. No fundo, a gente tem que olhar para frente, né? O que a gente vai fazer a respeito? Então, vamos acabar com o foro privilegiado, voltar à execução em segunda instância, vamos fazer uma lei de proteção aos investigadores para não terem retaliação, vamos fazer, copiado dos Estados Unidos, que eles têm lá aquele programa de proteção, que eles chamam os whistleblowers, assopradores de apito, pessoas que dentro da administração pública denunciam crimes. Tem muito que pode ser feito, né? Mais do que é importante da gente ficar procurando culpados, entendeu?